Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Hoje, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo na Casa de Pai José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Gratidão a Deus por tantas bênçãos recebidas, que seus ensinamentos sejam reconhecidos por cada um de nós, que nossos olhos sejam sempre voltados para o bem e que sejamos conduzidos por suas mãos nos caminhos da paz e do amor. Faremos a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e colaboração representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Teremos na noite de hoje nosso irmão Fred Granadeiro, presidente da Instituição Espírita Casa de Maria de Engenheiro Paulo de Fronten, Rio de Janeiro, trazendo como tema a caridade material e a caridade moral. Olá, queridos irmãos e amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a nossa querida doutrina espírita. E o tema que a gente traz hoje para a nossa reflexão está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a sua mão direita. E a gente vai pegar o item 9 e o item 10 para essa reflexão, que é a caridade material e a caridade moral. O item 9 é uma mensagem ditada pelo espírito da irmã Rosália e o item 10 por um espírito protetor. E nós vamos refletir juntos hoje sobre essa mensagem que nos traz tanto conforto, tanto ensinamento, tanta orientação
e direcionamento, né, para o nosso crescimento espiritual. Aqui no tema, né, desses itens, ela traz a caridade material e a caridade moral. E a doutrina espírita, ela nos estimula constantemente a nós buscarmos despertar para o que seja realmente essa caridade e quais as possibilidades que nós temos de praticá-la. Então, nesse item, é interessante que eles trazem essas duas situações, a caridade material e a caridade moral. Tá certo que se a gente for refletir ao fundo, né, sobre essa frase, a gente vai perceber que não dá para dissociar muito uma da outra, né, da caridade material, da caridade moral. Mas acredito que eles trouxeram para a gente essa reflexão mais de uma forma didática, para a gente poder compreender verdadeiramente aquilo que a gente está realizando, aquilo que a gente está fazendo e como a gente pode expandir ainda mais essas possibilidades de agirmos aí no bem. Porque quando a gente fala de caridade, a gente está falando de um sentimento que nos leva a uma ação, um sentimento que nos leva a um movimento, não é? Então, quando a gente percebe a caridade, a gente começa a analisar e começa a entender que é um sentimento de amor, um sentimento amoroso, um sentimento de contribuição, de compartilhamento, mas que ele não para por aí, não só apenas nesse sentimento. Ele nos leva a fazermos esse movimento, a realizarmos esse movimento de contribuição e de compartilhamento. Então, a doutrina espírita, em algumas frases, né, que a gente ouve dentro da doutrina, fala para a gente que a caridade é o amor em movimento. E a gente pode entender realmente dessa forma, né? O amor é um sentimento onde ele nos inspira e nos estimula a nós querermos o bem do outro, ou o bem de uma situação, ou o bem de nós mesmos, né? Isso seria então esse amor de uma forma mais simples para a gente compreender. E também, quando a gente fala desse amor em movimento, então seria uma possibilidade de não apenas sentirmos essa emoção, esse sentimento aí do amor, mas de nós manifestarmos então esse amor para com o outro, o amor para comigo mesmo, o amor para com outras situações, né, as quais a gente está inserido no nosso dia a dia, na nossa vida. Então a gente percebe que essa caridade é realmente esse sentimento sendo manifestado, sendo compartilhado. Então a gente começa a multiplicar esse sentimento, a gente começa a propagar esse sentimento. E todos esses sentimentos que a gente acaba percebendo, eles estão vinculados ao bem. Quando a gente fala que vai fazer uma caridade, ou que a gente está prestando uma caridade, ou que a gente está envolvido numa caridade, a gente automaticamente remete o nosso pensamento e os nossos sentimentos a coisas positivas, a coisas benéficas, a situações positivas e benéficas, né? A gente não faz uma caridade para o mal, né? Então, todos esses movimentos internos que a gente faz e exteriores, né, manifestando ali, eles estão pautados no bem, eles estão pautados no amor, eles estão pautados na contribuição e no compartilhamento de um bem comum. Então, essa a gente traz como sendo uma ideia principal dessa caridade, do que seria essa caridade. E aí muitas das vezes a gente se pega questionando, né? Porque a doutrina espírita ela fala para a gente o seguinte, que fora da caridade não há salvação. E aí a gente fica se questionando, do que eu precisaria ser salvo? Que salvação é essa? Que essa caridade ela pode me levar? E aí a gente vai entender, segundo a espiritualidade, que essa salvação, na verdade, é uma reforma íntima, é uma transformação interior, é uma mudança de pensamento, de comportamento, de mentalidade. E isso nos traz uma salvação, por quê? Porque todos os erros que nós cometemos na nossa vida, nós nos tornamos responsáveis por ele. E a gente vai, de certa forma, vivenciar as consequências que esses erros podem nos trazer, podem nos acarretar.
Então, quando nós vamos nos modificando, quando nós vamos nos transformando, quando a gente vai errando menos, automaticamente a gente tem menos consequências negativas aí na nossa vida, né? Então, por isso que eles trazem essa ideia para a gente de quanto mais nós realizamos, quanto mais nós manifestamos, quanto mais nós praticamos a caridade, mais nós vamos sendo salvos, porque automaticamente a gente deixa de fazer o mal, a gente deixa de errar. E aí a gente sofre menos as consequências desses erros. Então, esse caminho de salvação é um caminho particular. É um caminho de transformação, de renovação, de reforma íntima, mas ele é individual. Cada um de nós vamos ser convidados aí na nossa vida, no nosso dia a dia, a termos a possibilidade de escolhermos, de decidirmos, de realizarmos, de agirmos, e nós ficamos atrelados a essas atitudes, né? Mas se a gente começa a pensar de uma forma mais espiritualizada, né? Olhar para a vida de um ponto de vista mais espiritual, e a gente começa a agir com mais consciência, a gente começa a agir mais motivados pelo bem, motivados pelo amor, com certeza as nossas reações ou as nossas consequências desses comportamentos serão positivas. Por isso que a doutrina, ela nos estimula o tempo inteiro a nossa transformação moral, né? A domar as nossas mazelas, as nossas más inclinações e praticarmos esse amor, vivenciarmos esse amor. O próprio Chico Xavier, certa vez, ele fala, né? Não sei se foi Emmanuel ou se foi o Chico, que fala que o bem que nós realizamos vai ser o nosso advogado onde nós estivermos. E ele diz em outro momento que todo bem que nós realizamos, ele se contrapõe às forças do mal. Ou seja, ele está nos convidando para que a gente reflita de verdade que o bem, ele é importante, o bem, ele é valioso. O bem que nós fazemos, que nós realizamos, ele automaticamente nos libera para que a gente receba também esse fluxo do bem na nossa vida, né? Então a gente vai diminuindo aí os nossos erros, automaticamente diminuindo as consequências desses erros, e a gente vai construindo um caminho mais positivo, mais benéfico, mais feliz. E com essa semeadura de coisas positivas e benéficas, provavelmente a colheita também será de coisas positivas e benéficas. Essa é a lei, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós estamos semeando, né? Jogando semente aí ao nosso redor de coisas boas, de amor, de caridade, do bem, é isso que a gente vai colher na nossa jornada. Isso é da lei divina, não é? Não tem como a gente fugir dessa lei. Então, o convite da doutrina espírita, o convite da espiritualidade é para que a gente realmente desperte a nossa consciência, desperte o nosso olhar diante da vida, para que a gente comece a se perceber. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou semeando na minha vida? O que eu estou realizando? Como eu estou agindo na minha vida? E através desses autoquestionamentos, desse autoconhecimento, dessa autoanálise, a gente vai começar a identificar aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente precisa transformar, modificar na nossa vida para que a gente consiga alcançar aquilo que nós verdadeiramente queremos, né? Todos nós, sem exceção, nós queremos a felicidade. Todos nós, sem exceção, nós queremos a paz. Então a gente precisa entender o que nós estamos realizando, o que nós estamos fazendo para obter essa paz e essa felicidade na nossa vida. Então essa mensagem da caridade material e da caridade moral é um convite que a espiritualidade está nos fazendo para que a gente possa refletir. Se fora da caridade não há salvação, se é importante praticar essa caridade, se é importante manifestar essa caridade, se é importante nós entendermos o que é essa caridade para que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia, então é importante que a gente reconheça algumas estratégias, algumas situações onde a gente pode às vezes estar deixando de praticar essa caridade, deixando de estar compartilhando esse sentimento. E aqui nessa questão da caridade material e moral, eles trazem dois pontos de vista importantes e interessantes para que a gente entenda que a gente pode praticar essa caridade de uma forma mais abrangente, não é? A gente não precisa entender que eu só faço caridade se eu tiver uma instituição de caridade ou se eu tiver um trabalho social que eu ajude muitas pessoas
ou se eu tenho que fazer igual o Divaldo Franco, né, a Mansão do Caminho, e atender mais de 5.000 pessoas por dia. É só assim que eu faço caridade. Se eu for igual a Irmã Dulce, né, de ir lá atender os pobres, ou se eu sou igual a Madre Teresa de Calcutá, que eu tenho que ir lá para a rua para receber ali os leprosos, isso que é caridade. Não, existem várias formas de fazer a caridade. Todas essas que nós citamos aqui é sim a verdadeira vivência dessa caridade. Mas nós temos outras possibilidades. Nós temos inúmeras outras possibilidades e oportunidades de estarmos realizando também essa caridade. A gente costuma brincar, né? A caridade nossa de cada dia. Então, quanto mais a gente vai caminhando na nossa jornada de forma mais atenta, mais desperta para o nosso dia a dia, nos entendendo, observando o outro, observando o nosso próximo, observando os nossos relacionamentos, seja profissional, seja familiar, seja das nossas amizades, seja na nossa instituição religiosa, onde for, a gente precisa estar mais atento, desenvolver mais essa atenção para conosco mesmo e para com o outro, porque através dessa atenção a gente vai desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, e aí a gente vai ver inúmeras possibilidades da gente estar praticando essa caridade, tanto a caridade material quanto a caridade moral. Certo dia a gente estava conversando com um amigo e ele falou para mim que tinha uma vizinha dele que estava passando muita dificuldade material. Estava precisando de medicamentos, estava precisando de alimentos, estava precisando de roupas, e ele não sabia. E era uma pessoa que morava a 2 casas da dele. E quando ele descobriu isso, ele se sentiu muito mal, porque ela já estava precisando dessa ajuda por muito tempo. Já tinha meses que ela estava passando por uma situação difícil. E aí ele conversando comigo, ele falou: Fred, eu me senti muito mal, porque ela estava ali do meu lado e eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo depois por outras pessoas. E aí a gente conversando, né, eu perguntei: poxa, mas você não precisa se cobrar tanto, mas por que você não sabia, né? Você não tem contato com ela, você não conhece ela? Ele: não, pior é isso, eu conheço. Eu sempre encontro com ela e tal, mas eu fico nessa minha correria de trabalho, do dia a dia, então eu passo por ela, só dou um oi, faço aquele: tá tudo bem? E já continuo o meu caminho. Eu não paro de verdade para conversar, para perguntar como ela está, de verdade. Então eu me senti mal por causa disso, porque eu passo por ela constantemente. Só que eu não pergunto de verdade o que ela está passando, como que ela está, e por isso eu me senti mal. Aí eu conversando com ele, eu falei: isso aqui traz um grande ensinamento para todos nós. Então é essa atenção que a gente precisa desenvolver. É essa sensibilidade, essa percepção que a gente precisa desenvolver. Porque às vezes, no caso desse amigo, era a vizinha dele. Mas às vezes a gente está com pessoas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, precisando de um auxílio, precisando de um apoio, precisando, né, às vezes de uma palavra amiga, ou precisando ser ouvido. E a gente acaba vivendo a nossa vida no automatismo, a gente acaba vivendo a nossa vida, né, de uma forma tão... uma correria tão grande que a gente acaba criando, desenvolvendo para a nossa vida, né? Que a gente acaba não percebendo essas coisas que estão acontecendo aí debaixo dos nossos olhos, não é verdade? Então esse amigo, ele me trouxe essa história e eu fiquei refletindo muito sobre isso, e eu fiquei me perguntando, falei: poxa vida, será que eu estou realmente percebendo essas pessoas que estão à minha volta, que compartilham essa vida comigo, que compartilham essa existência comigo? Será que eu estou conseguindo perceber essas situações no meu dia a dia? Então eu queria compartilhar isso com vocês para a gente pensar: como é que está a minha sensibilidade? Como é que está a minha percepção em relação ao outro? Como é que está a minha percepção em relação a mim mesmo? Aos meus familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas da instituição religiosa? Como é que está o meu pensamento em relação ao outro? Isso é para a gente refletir, é para a gente pensar. E aí a gente percebe que nessas 2 possibilidades da caridade, tanto material quanto da caridade moral, nós temos muita possibilidade, nós temos muitas oportunidades de ajudar, de servir, de ser útil de alguma forma. Quando falamos da caridade material, nós lembramos de Jesus, quando ele falava assim para a gente:
Quando deste de comer a um deste pequenino, quando deste de beber a quem tem sede, quando vestistes a quem tem frio, quando visitar o enfermo, quando visitar o cativo, quando auxiliar o necessitado, é a mim que o estás fazendo. Então, nessa fala de Jesus, a gente já vê quantas possibilidades materiais que nós temos de ajudar e de servir. Seja doando um alimento, seja doando um medicamento, seja doando uma roupa, seja contribuindo de que forma for materialmente. Porque essa caridade material é importante, é necessária. Muitas das vezes as pessoas passam realmente muitas dificuldades, muitas dores, muitas aflições diante dessas questões materiais. E não adianta, às vezes, a gente querer chegar em uma determinada pessoa, uma determinada família, em uma determinada casa e querer pregar o Evangelho e querer falar das coisas morais se aquela pessoa está com fome, se aquela pessoa está com dor, se aquela pessoa está sofrendo tanto fisicamente, materialmente, que ela não vai conseguir nos ouvir. Isso, de certa forma, é até uma covardia nossa, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essa sensibilidade, trabalhar essa percepção, para que a gente possa ajudar de verdade, para que a gente possa realmente fazer a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, a gente entende que não é o nosso ego, né, estando ali presente, querendo realizar algo. Não, a verdadeira caridade é nós estarmos ali em espírito, nós estarmos ali de alma, para realizar um trabalho, para realizar uma tarefa, para realizar um auxílio pautado na fraternidade. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu vou lá fazer uma caridade. Então é como se a gente colocasse nessa altura aqui, e a pessoa que vai receber a caridade, a gente colocasse nessa altura aqui, como se nós fôssemos maiores, como se nós fôssemos melhores, como se nós pudéssemos mais do que o outro. E não é assim. Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando primeiro de amor, nós estamos falando de fraternidade. Então, quando vamos fazer a caridade, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que nós estamos indo compartilhar sentimentos, nós estamos indo compartilhar emoções, nós estamos indo ali, de certa forma, com empatia, com compaixão. E aí, essa caridade, a gente não se vê nessa proporção, a gente se vê aqui. Nós somos iguais, filhos do mesmo Deus, nós somos irmãos. Só que naquele momento, aquela pessoa, ela está precisando de uma ajuda que eu posso estar colaborando naquele momento. Mas em outro momento, eu posso ser essa pessoa que estou precisando de uma ajuda dessa caridade e essa pessoa pode me ajudar. Então nós estamos no mesmo patamar, Mas, às vezes, nós temos a possibilidade de doar algo, de contribuir com algo, e no outro momento, aquela pessoa ela pode também doar algo e contribuir com uma outra situação. Não é verdade? Então, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Eu vou fazer caridade, eu vou trabalhar pela caridade, mas não é esse olhar de cima para baixo. Eles são necessitados e eu sou o doador. Não é assim. Nós somos irmãos. Então, caridade é fraternidade sendo colocada em movimento, é fraternidade sendo colocada em prática. Então, nós estamos aqui nos ajudando, nós estamos aqui colaborando, contribuindo, compartilhando uns com os outros. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente para que o nosso ego não tome conta das nossas tarefas, das nossas atitudes, porque senão a gente acaba vendo o que a gente vê aí muitas das vezes até nas redes sociais. A pessoa vai lá numa situação, de miséria, fazer uma doação, uma colaboração e quer tirar foto, e quer filmar, e quer fazer um monte de coisa expondo, humilhando aquelas pessoas, aquela família que está recebendo aquela ajuda. E a pessoa se autopromovendo em cima dessas atitudes, em cima dessas situações. Então a gente precisa pensar, será que isso é de verdade caridade? Então isso é para nossa reflexão. Então a caridade material, nós temos essas inúmeras possibilidades e oportunidades de agir, contribuindo de forma material. Mas, em contrapartida, nós temos também uma outra caridade que é tão importante quanto a material, que é a caridade moral. A caridade moral, ela, de certa forma, ela nos traz um convite de que nós podemos estar praticando-a em todo momento.
em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Porque a caridade moral, ela não nos exige dinheiro, ela não nos exige de nada material. A caridade moral, ela nos exige sim o nosso coração, a nossa alma, o nosso envolvimento, a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa verdadeira fraternidade, o nosso olhar atento, a nossa percepção. Isso a caridade moral nos exige. E aí, aqui na mensagem, esse Espírito de Rosália, ela traz uma frase muito interessante, que ela fala assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Olha só, essa palavra suportar, ela é interessante, né? Porque sempre quando a gente pensa em suportar, a gente fala, não suporta aquela pessoa, né? Eu tenho que ficar suportando essa pessoa, aturando essa pessoa. Só que se a gente for avaliar um pouquinho melhor essa palavra, suportar significa dar suporte. Então a caridade moral basicamente é isso, nós começarmos a desenvolver essa sensibilidade, essa percepção, para que a gente esteja apto a dar o suporte às outras pessoas que precisam. E a gente pode dar esse suporte de inúmeras maneiras. Se aquela pessoa a gente percebe que ela está um pouco mais cabisbaixa naquele momento, no nosso trabalho, a gente pode chegar perto dela e às vezes motivar ela com alguma palavra de auxílio, de conforto, de consolo. A gente pode doar o nosso ouvido, o nosso ombro amigo. A gente pode contribuir, compartilhar com ela um momento de alegria. A gente pode criar ali um ambiente mais saudável, né, para essa troca, para esse relacionamento. Então, nessa caridade moral, a gente lembra do verdadeiro significado da caridade conforme compreendia Jesus. Quando a espiritualidade questiona, né? Para Jesus, como seria? O que significa essa caridade? E aí a espiritualidade traz essa resposta de que, para o mestre, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, aqui a gente não falou de matéria, a gente não falou de dinheiro, a gente não falou de nada material e físico. A gente está falando justamente de questões morais. Benevolência para com todos, ou seja, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de nos conectarmos com essa frequência do bem e tudo aquilo que nós fizermos, a gente fazer direcionado para o bem. Eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou conversar com esse estado interno do bem, e aí a gente vai levar o bem para aquela pessoa. Eu preciso ajudar alguém a fazer alguma coisa, então eu me conecto com essa vibração, com essa frequência do bem e vou lá ajudar. Então, benevolência para com todos significa nós agirmos com o bem em tudo aquilo que nós fizermos, seja naquelas situações que chegam até nós, ou seja nessas situações dos infortúnios ocultos, né, onde nós vamos buscar, onde nós vamos levar o auxílio. Então, quando a gente pauta as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras no bem, nós estamos sendo benevolentes. E o outro ponto importante que ele fala para a gente é sobre a indulgência para com as imperfeições alheias. E esse é importante porque a gente pensa no primeiro momento, nós somos perfeitos? Não, estamos muito longe ainda dessa perfeição. Nós somos seres perfectíveis, né? Temos aí um desenvolvimento espiritual para alcançarmos uma perfeição relativa, mas nós estamos longe ainda dessa perfeição. Então, se nós não somos perfeitos, como cobrar a perfeição do outro? Essa é uma questão para a gente refletir. Nós não somos perfeitos, então como cobrar essa perfeição do outro? Não podemos, não é verdade? Então, diante da imperfeição do outro, eu tenho que ter indulgência. Da mesma forma que os outros têm indulgência de mim diante das minhas imperfeições, diante das minhas falhas, dos meus erros, dos meus equívocos, não é? Deus tem misericórdia, indulgência para com meus erros. Quem sou eu para não ter com os outros? Então isso também é prática da caridade. Entender o outro, perceber o momento do outro, saber que todos nós estamos aí numa jornada evolutiva, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Cada um está no momento dessa jornada, cada um tem uma percepção, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um viés, cada um tem um pensamento, cada um tem suas crenças. Então a gente não pode julgar de forma alguma o outro, condenar, criticar, não podemos. Mas precisamos desenvolver dentro de nós essa indulgência. E o terceiro ponto é o perdão das ofensas, né? E isso é interessante porque o perdão é uma escolha, é uma decisão. O perdão ele é libertador.
E a gente precisa entender que quando a gente está perdoando o outro, a gente não está ali abonando as faltas do outro, a gente não está exibindo os outros dos seus erros, mas a gente na verdade está se libertando daquela situação. A gente está se desconectando emocionalmente, sentimentalmente, vibracionalmente, espiritualmente daquela situação. As memórias vão ter, né? As lembranças vão ter, mas quando eu olho para aquilo eu já não me incomodo mais, porque eu me libertei, eu escolhi, eu decidi que aquilo ali não ia influenciar mais na minha vida. Então perdoar, assim como também o auto-perdão, assim também como pedir perdão, tudo isso é manifestação do amor, tudo isso é manifestação do bem. Então quando a gente manifesta, que a gente movimenta o amor, é caridade. Por isso Jesus entende a caridade como benevolência, indulgência e perdão, porque são movimentos da alma. É a alma se movimentando, é a alma se conectando ao fluxo divino da vida, que é o amor. Quando nós lembramos de João Evangelista, né? Ele diz pra gente: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então todas as vezes que nós realizamos esse movimento da caridade, todas as vezes que nós praticamos a caridade, vivenciamos a caridade, nós estamos na verdade nos conectando com Deus. Nós estamos então vivenciando a presença de Deus, a presença do divino na nossa vida. E a gente tem inúmeras possibilidades de fazermos isso. E aqui eles trazem para a gente essas grandes orientações. Eu posso manifestar esse sentimento, essa energia, essa conexão com Deus através de coisas materiais, e eu posso manifestar, me conectar com Deus, explorar esses sentimentos positivos e benéficos através de questões morais, através de um ombro amigo, através de um ouvido acolhedor, através de um abraço, um aperto de mão, através de uma orientação, através de um conselho, através de inúmeras possibilidades que nós temos de auxiliar moralmente. E a gente precisa entender que hoje nós estamos no papel de contribuir, amanhã nós podemos estar no papel de receber, porque a caridade é um equilíbrio na nossa vida entre dar e receber. Hoje podemos dar um pouco, amanhã nós precisamos receber. E esse é o fluxo do movimento da caridade, porque esse é o fluxo do movimento da vida. E a gente precisa se liberar para viver, a gente precisa se liberar para o amor, a gente precisa se liberar para esse bem que comanda a nossa vida, que direciona os nossos passos no rumo desse progresso espiritual, rumo a essa evolução espiritual, rumo a esse amadurecimento espiritual que estamos aqui neste objetivo, nessa presente encarnação, de alcançarmos aqui um degrauzinho a mais nessa grande jornada evolutiva que nós viemos aí realizando em muitas existências anteriores, mas ainda temos inúmeras existências pela frente para que a gente possa um dia alcançar essa perfeição relativa, como dissemos anteriormente, e nos aproximarmos cada vez mais dessas virtudes divinas, onde encontraremos então a verdadeira paz e a felicidade. Então, para que a gente possa sentir essa atmosfera de paz e de felicidade na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa alma, se faz imensamente imprescindível que a gente coloque em movimento as potencialidades da nossa alma, que a gente coloque em movimento todo esse amor que nós temos, todo esse bem que nós trazemos dentro de nós, porque nós somos sim centelhas divinas, nós somos sim filhos de Deus, criaturas divinas, e nós estamos aqui para fazer brilhar essa luz, para fazer brilhar essa centelha, e a melhor maneira que nós temos de fazer isso é colocar o nosso coração em movimento através da prática do bem, do amor e da caridade, compartilhando e contribuindo essa felicidade com os nossos irmãos de jornada, aonde quer que seja, aonde nós formos convidados a servir, aonde nós formos convidados a agir, que nós possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, manifestar esse amor, manifestar esse bem, manifestar essa verdade que é a nossa essência espiritual, o amor que nos habita, o amor que direciona nossas vidas, o amor que nos mantém nesse fluxo de vida, amparados por Deus, por Jesus e por toda essa espiritualidade maior. Meus irmãos, essa é a reflexão que a gente gostaria de trazer na noite de hoje sobre a caridade material e a caridade moral. Então que possamos sempre pedir a Deus inspiração, direcionamento, sabedoria, discernimento para a gente fazer o melhor da nossa vida, das oportunidades que nós temos, tomarmos as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas, porque a gente está aqui numa grande escola
para que a gente possa se ajudar, se amparar mutuamente e expandir cada vez mais o bem e o amor e a felicidade. Muita paz, muita luz para todos. Grande abraço. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José em busca de ajuda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, comandada por Zartu. Essa falange não incorpora. Farão a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós, que possamos nos colocar confortavelmente acomodados para recebê-los.
Encerramos com a prece Oração da Gratidão. Gratidão à vida que me traz oportunidades diárias de expandir o meu espírito em alegrias. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que recebem a luz divina do Criador para sustentar a estadia do meu espírito na Terra. Gratidão aos meus pais que me deram o dom da vida. Gratidão pela oportunidade de viver com abundância de tudo aquilo que preciso para ser feliz. Gratidão a todas as pessoas que cruzaram e que cruzarão meu caminho, cada uma ensinando o que minha alma precisava e precisará aprender. Gratidão a mim mesma por ser grato a todas as pessoas, coisas e eventos. Gratidão a todo o universo que atua para materializar cada uma das minhas vibrações. Por isso, escolho com zelo como me sinto, o que penso, o que falo ou desejo. Gratidão. Obrigada a todos que estiveram conosco e convidamos para o próximo encontro no dia 21 de dezembro de 2022. Fiquem com Deus.